Boa noite. Boa noite. Tiroteio na Praça da Sé deixa 2 mortos. Criminoso mantinha a mulher refém na escadaria da igreja. Ele matou um morador de rua que tentou ajudar a vítima e, em seguida, foi morto pela PM. São Paulo já tem mais de 580 mil casos de dengue. Nossa equipe mostra como Campinas sofre com a doença. O Ministério Público Federal apresenta denúncia contra 17 pessoas na Operação Lava Jato, entre elas o ex-ministro José Dirceu. Mais um capítulo no drama dos imigrantes. Pai enterra a mulher e 2 filhos que se afogaram no Mediterrâneo. E no quadro Cara de São Paulo, você vai conhecer Pedro Takeshi. A vida dele se mistura com a história da CEAGESP. Tiroteio na Praça da Sé, no centro de São Paulo, deixa 2 mortos. O crime aconteceu por volta das 2 horas da tarde. Na gravação, feita com um celular, dá para ver no alto da escadaria uma mulher no chão dominada por um homem armado. É quando um morador de rua sobe pela lateral e agarra o agressor para defender a mulher, que, libertada, desce correndo. Ele deu tiro, Tá dando tiro. Nesse momento, dá para ouvir vários disparos. Na troca de tiros, o agressor é baleado pela polícia e cai na escadaria. O homem que tentou ajudar foi atingido por tiros e também morreu. Foi defender a vítima, que ele não tinha nada a ver, né? Só viu uma mulher sendo agredida e nem ligou, né? Se o cara tava com a arma ou não. Mas ele viu que o cara tava com o revólver batendo na cabeça da mulher. A atitude dele é que a alma dele tá no céu, tenho certeza. Que ele deu a vida pelaquela pessoa. Pessoa que você passa por aí desvalorizando aí ó, na rua aí, ó. Vê uma pessoa aí, ó. A polícia atirou mais de 10 vezes e ele atirou contra a polícia também. A mulher não chegou a ser baleada, mas na luta com o agressor foi ferida na cabeça e no rosto e levada para o hospital. A polícia ainda não sabe o que motivou o crime. Testemunhas disseram que ela teria saído de uma agência bancária e foi seguida até a catedral. Policiais militares isolaram a área da escadaria dos curiosos que se juntaram na Praça da Sé. Policiais civis chegaram 2 horas depois para iniciar a perícia. Até o fim da tarde, os corpos ainda não tinham sido levados. E a repórter Carla Rodeiro continua em frente à Catedral da Sé, onde aconteceu o tiroteio que matou 2 pessoas, e tem mais informações. Carla. Olha, só há cerca de 1 hora os corpos foram retirados da escadaria e a Polícia Militar liberou a área que tinha sido isolada, no caso, parte da Praça da Sé. Mas a catedral permanece fechada desde as 2 da tarde, quando houve o tiroteio. Aquelas pessoas que a gente vê ali, agora há pouco tinha mais gente, são curiosos, possivelmente atraídos pelas marcas de tiro que ficaram ali na parede e na porta da igreja. Bem, o agressor foi identificado apenas por Luiz Antônio e teria 22 anos. Ainda não foi divulgado pela polícia o que teria motivado a ação dele. Num primeiro momento, falou-se numa tentativa de roubo, mas há informações de que funcionários da catedral teriam visto a vítima e o agressor conversando, sentados num banco no fundo da igreja, o que levanta a suspeita de crime passional. Bem, agora há pouco a Polícia Militar divulgou uma nota na qual diz que antes dos tiros houve sim uma tentativa de negociação para fazer com que o agressor se rendesse. Tentativa essa que não houve sem sucesso, e o desfecho foi aí a morte de 2 pessoas, o agressor e um homem que seria um morador de rua que agiu em defesa da vítima. Com vocês no estúdio. Morreu ontem à noite a modelo gaúcha que sofreu um acidente na terça-feira na zona oeste de São Paulo quando andava de bicicleta. Mariana Livinali Rodrigues, de 25 anos, estava internada na UTI do Hospital das Clínicas e teve uma piora no quadro de saúde durante a madrugada de quinta-feira. A modelo teve um traumatismo depois de se envolver em um acidente com um ônibus, enquanto andava de bicicleta na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, na terça-feira. O velório e o enterro da modelo serão na cidade de Soledade, no Rio Grande do Sul. O estado de São Paulo já registra 589 mil casos de dengue nos primeiros 8 meses do ano. E a cidade de Campinas, no interior, é a que mais sofre com a doença.
A Juliana mora em Campinas, interior do estado, e há alguns meses começou a sentir os sintomas. Muitas dores de cabeça, né? Não conseguia nem levantar a cabeça e com calafrios. E aí depois isso foi se agravando para as dores no corpo, né? Cansaço extremo. Diagnóstico confirmado, dengue. Mas a Juliana não foi a única não. Ela conta que difícil é conhecer alguém na cidade que não pegou a doença. Vez ou outra a gente ouve um vizinho, alguém que tá com dengue, é comum. Não é para menos. No ranking de cidades paulistas com maior número de casos de dengue, sabe onde ficou Campinas? No topo. Foram 61.483 casos nos primeiros 8 meses de 2015. O secretário de Saúde do município culpa a falta d'água e o calor excessivo pelo recorde. Mas reconhece que a Prefeitura de Campinas subestimou a proliferação do mosquito na temporada 2014-2015, mas diz que aprendeu a lição. É muito mais fácil você cuidar de pequenos incêndios do que um grande incêndio, não é? Que foi o que aconteceu esse ano. Então, todo esse cuidado de orientação, educação, visitação, telagem de caixas d'água, limpezas e bloqueios, né? Bloqueios são fundamentais para que nós tenhamos um 2016 melhor. Outras cidades como Sorocaba, Guarulhos e São José do Rio Preto também estão sofrendo com a doença, que até o mês passado teve 589 mil casos confirmados no estado. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, para ajudar no combate, serão investidos 12 milhões de reais. Não tem segredo. Para acabar com a dengue, tem que acabar também com a água parada, ou seja, com os criadores dos mosquitos. É por isso que a Vigilância de Campinas tem que entrar em todas as casas para começar esse combate. A dona Terezinha recebeu a visita de uma equipe. Ela recebeu um puxão de orelha por não tampar completamente esse tambor cheio de água. Isso daí, ele tampa assim, para sujeira. Mas o mosquito não tampa, né? Ela foi informada pela gente e já sabe o que fazer. Agora eu vou pegar a telinha lá no postinho e vou colocar em cima. E colocar o cloro também, que ela falou. O Adriano também abriu as portas para a vigilância, mas passou no teste. É bom, né, para prevenir aí, porque do jeito que tá as coisas, né, tem que evitar mesmo. A Promotoria do Consumidor do Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para apurar o caso da Unimed paulistana. A operadora também assinou um termo de compromisso com a Fundação Procon. No termo, a Unimed paulistana se comprometeu a disponibilizar todas as informações e procedimentos sobre a transferência dos 744 mil clientes, além de criar 2 canais de atendimento ao consumidor e mais um para a Fundação Procon e as entidades conveniadas. No prazo de transferência de 30 dias, contando a partir de 2 de agosto, os clientes têm que ser atendidos normalmente, mas não é o que vem ocorrendo. Por isso, a Promotoria do Consumidor do Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para apurar o caso. Direto de Brasília, Josias de Souza analisa a semana e fala sobre o papel do vice-presidente Michel Temer na crise. Preocupado em pagar as suas contas e encher a geladeira, o brasileiro talvez não tenha se dado conta por completo, mas a política brasileira, feita de personagens ordinários, está mergulhando o país num cenário extraordinário. Aos pouquinhos, o absurdo vai ganhando ares de doce naturalidade. Basta ver o que se passou nos últimos dias. A semana começou com o governo enviando ao Congresso um orçamento deficitário. O orçamento de 2016 tem lá um buraco de 30,5 bilhões de reais. Coisa jamais vista, inédita. No meio da semana, veio uma operação Fica Levi, um esforço extraordinário da Presidente da República para manter o ministro da Fazenda, que acaba de tomar posse há poucos meses. E a semana chega ao fim sob o impacto de declarações inusitadas feitas pelo vice-presidente Michel Temer. No encontro com empresários, Temer disse, entre outras coisas, que será muito difícil para Dilma Rousseff concluir os seus 3 anos e meio de mandato com essa baixíssima popularidade de que ela dispõe. 7%, 8%, dependendo da pesquisa. Michel Temer é um político peculiar, ele não tem língua. No lugar da língua, Temer tem uma fita métrica. Ele costuma medir cada palavra que pronuncia. Para Michel Temer estar dizendo essas coisas é porque o grau de deterioração das suas relações com a presidente Dilma não é pequeno. Como se fosse pouco,
O Ministério Público denunciou hoje mais 17 pessoas na Operação Lava Jato. Entre essas pessoas está o ex-todo-poderoso do PT, José Dirceu. O que torna tudo isso muito extraordinário é o fato de que o segundo mandato de Dilma Rousseff está apenas começando. A economia está em ruínas, o ministro da Fazenda balança, o vice-presidente cresce como cipreste à beira do túmulo. E ao fundo, muita corrupção, corrupção demais. Mais ao fundo, bem ao fundo, há um Brasil, um país que precisa ser feito e ninguém o faz. Boa noite. Você vai conhecer agora a história de um homem que viveu praticamente todas as mudanças que aconteceram na CEAGESP, o maior entreposto de frutas e verduras da América Latina. Como muitos, Pedro Takeshi, de 76 anos, veio do interior do estado para tentar a vida aqui na capital. Saiba por que ele é um personagem que é a cara de São Paulo. Quando chegou em São Paulo há quase 60 anos, vindo da região de Campinas, no interior do estado, seu Pedro achou tudo muito estranho. Com 17, 18 anos, nunca vi cidade grande como São Paulo. Nós estranhamos muito, mas logo acostumamos. E onde o jovem da roça foi se achar na cidade grande? Em meio aos legumes e hortaliças. Começou a trabalhar como vendedor de hortifruti aos 19 anos. A CEAGESP nem existia nessa época. O comércio era no Mercado da Cantareira, hoje o Mercadão. Mas em 1966, uma inundação expulsou o pessoal de lá. E eles acabaram aqui na CEAGESP, ainda em construção. Seu Pedro estava presente desde o primeiro dia. Aí o governo falou, não tem mais jeito agora, né? Vira-mexe inundava lá embaixo. Aí aqui estava incabável, assim mesmo nós viemos tudo para cá. O pessoal todo, né? Que tinha empresa lá embaixo, veio tudo para cá. Você lembra do dia da inauguração? Ah, lembro. É como eu falei, né? Não teve aquela festona, né? O governo abriu a porta e todo mundo veio. De lá para cá, muita coisa mudou. A CEAGESP cresceu, ganhou novos prédios e se transformou no maior entreposto da América Latina em volume de vendas. São 14 mil toneladas por dia. E seu Pedro acompanhou tudo de perto. Se eu tivesse abrido uma padaria, outros negócios, acho que era mais difícil. Seu Pedro é daquelas figuras anônimas para o grande público, mas que são responsáveis pelo que São Paulo é hoje. Tem um ingrediente fundamental que é o espírito empreendedor, que fez da capital paulista a cidade mais rica do Brasil. E seu Pedro é exemplo dessa força. Trabalhou por 38 anos como vendedor, até ter dinheiro para ter o próprio negócio. E daqui ele não pretende sair? Não, pelo governo já se aposentar. Aposentei em 1993. Mas aqui eu não pretendo aposentar, não. Enquanto Deus me dá saúde, vou tocando. O box de Pedro Takeshi é especializado em pimentões. São lindos, cheirosos e daqui vão para o Brasil todo. 6 funcionários trabalham para seu Pedro, que observa e anota cada movimento. E mesmo aos 76 anos de idade, ainda encara 12 horas de trabalho todo dia. Assim, disposto. Minha mulher fala, fica uns dias em casa, mas eu vou lá no serviço que eu sinto muito bem aqui. Sinto feliz. O que tem aqui de especial? Tudo de bom. São Paulo é São Paulo, né? A semana termina com temperaturas baixas em toda a faixa leste paulista. Aqui na capital, as pancadas de chuva mais significativas aconteceram de forma bem isolada. Mas os chuviscos atingiram toda a grande São Paulo e ajudaram a manter a sensação de frio. O que todo mundo quer saber é como vai ficar o tempo no feriadão. Será que o frio continua? Vamos à previsão com Mariana Armentano. Sábado, a previsão é de mais frio em todo o sul e em parte aqui do sudeste do país. E além das baixas temperaturas, o tempo fica bastante nublado nessa faixa em azul, do leste gaúcho até o sul do Espírito Santo. Nessa parte em amarelo, entre o oeste do Rio Grande do Sul, interior de São Paulo e sul do Mato Grosso, o sol aparece entre nuvens. Já nessa área mais clara, incluindo o litoral nordestino, tempo firme, sol e bastante calor. Onde está verde, o dia será de sol intercalado com pancadas de chuva. A máxima não passa dos 17 graus em Curitiba, 19 em Florianópolis, 22 no Rio de Janeiro, mas ainda chega aos 37 em Teresina e aos 40 graus em Palmas.
Aqui em São Paulo, todo o estado terá um dia com mais nebulosidade e o calor até diminui no interior. Faz 28 graus amanhã em Araçatuba e 26 graus em Barretos, no norte do estado. Aqui na faixa leste, dia mais nublado, com poucas aberturas de sol e friozinho. Máxima só de 20 graus em Santos e de 22 em São José dos Campos. Vamos aos próximos dias aqui na capital? Nessa madrugada, mínima de 14 e máxima à tarde só de 20 graus. No domingo, a máxima prevista é de 22, com possibilidade de chuvas mais volumosas por aqui. E na segunda-feira, feriado, esquenta, mínima de 15 e máxima na casa dos 27 graus. O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra 17 pessoas investigadas na Operação Lava Jato. Entre elas estão o ex-ministro José Dirceu, preso desde o dia 3 de agosto em Curitiba, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Segundo a promotoria, contra o grupo pesam acusações de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Relatórios de investigação da Polícia Federal indicam que o esquema de corrupção atribuído ao ex-ministro José Dirceu movimentou mais de 59 milhões de reais em propinas. Em viagem à Paraíba, a presidente Dilma Rousseff comentou a previsão de déficit no orçamento de 2016 e disse que o país não pode voltar atrás e perder programas sociais. Dilma falou durante a entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Campina Grande. Nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos perder aquilo que já conquistamos. O Minha Casa Minha Vida, nós não podemos perder. Nós não podemos perder o FIES. Essa parte é compromisso do governo. O governo tem de zelar para que isso não ocorra. A presidente também afirmou que o governo escolheu gastar com o Minha Casa Minha Vida. Mais cedo, em entrevista a rádios paraibanas, ela já tinha dito que cortou tudo o que poderia ser cortado. Um governo faz escolhas. Um governo escolhe, vou gastar nisso ou vou gastar naquilo. Nós escolhemos gastar com a casa própria das pessoas que mais precisavam, das famílias que mais precisavam. Ao comentar a crise econômica do país, Dilma disse que é preciso ter fé na nossa própria força. E citou o 7 de setembro, que se aproxima, dia em que é comemorada a independência do Brasil. Olhando para o dia 7 de setembro, nós temos de primeiro ter fé nesse país, ter fé na nossa própria força. Ninguém, não sai de ninguém, não sai de uma força externa, não sai de outro país a força para superar as dificuldades. Sai primeiro de uma atitude, a gente tem de reconhecer que tem dificuldade. Na parte da tarde, a presidente foi até a capital do estado, João Pessoa, onde teve mais 2 compromissos. Ela retornou para Brasília agora à noite. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O vice-presidente Michel Temer diz sobre o mandato da presidente Dilma: ninguém vai resistir 3 anos e meio com esse baixo índice de popularidade. Temer acrescenta: ela não é de renunciar e eu não movo uma palha para prejudicá-la. No território da linguagem, da narrativa na política, também ao negar se pode mover palha. E Temer sabe disso. Basta mover o verbo ou imagens e tudo mais se move. Por exemplo, dar manchete sobre Dilma e ao lado publicar uma foto com o presidente da Guatemala preso após renunciar, move palha no inconsciente coletivo. Cada medida, cada frase anunciada pelo governo e revogada no dia seguinte pelo mesmo governo, mergulha governo e país ainda mais na crise e move palhas. O presidente da Odebrecht, Marcelo, moveu palhas no depoimento à CPI. Disse: eu não tenho o que dedurar. Minuto antes, citando o Código Familiar, Marcelo deixou escapar: talvez brigasse mais com quem dedura do que com responsáveis por um fato. Elogios e salamaleques dos deputados ao presidente da Odebrecht eram palhas se movendo. 10 integrantes da CPI receberam 918 mil da Odebrecht, que doou um total de 111 milhões na última eleição. E tem muito mais palha do que isso. Juiz
procurador policial, agente público que recebe informação sobre crime deve encaminhá-la para investigação. Se não o faz, também comete crime. Prevarica. Computadores e documentos de Marcelo e demais empreiteiros e de bancos suíços não são monotemáticos. Não tem pistas apenas sobre Petrobras e governo federal. A farta documentação já em mão de procuradores, juiz e Polícia Federal mostra também a relação de empreiteiras com governadores, prefeitos, senadores, deputados. Ainda o mover palhas. Janot, o procurador, pediu 184 anos de cadeia e devolução de 40 milhões de dólares para Eduardo Cunha, investigado na Lava Jato. Cunha segue presidindo a Câmara. Dos 513 deputados, só 35 moveram palha pedindo seu afastamento. A Câmara de Eduardo Cunha reagiu. Em nome do decoro, quer proibir mulheres usando decote e minissaia no Congresso. Boa noite. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo Tribunal Federal denúncias contra o deputado federal Arthur Lira, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a mais importante da casa, e o pai dele, senador Benedito de Lira, ambos do PP de Alagoas. Os dois são acusados de suposto envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato. Janot pede a condenação deles pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Agora, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se aceita ou não as denúncias. Os porcos que sobreviveram a um acidente no final do mês passado no trecho oeste do Rodoanel, em Barueri, foram levados por ativistas para um santuário de animais. Eles estavam muito machucados. Foram tratados e agora estão disponíveis para adoção. O santuário fica em São Roque, a 1h30 de carro de São Paulo. O trabalho aqui existe há 8 anos. São 400 animais resgatados vítimas de maus tratos. Tem cachorro, coelho, galinha, arara. As mais novas hóspedes que chegaram na semana passada ainda estão se adaptando. A cocheira, que tinha se transformado em hospital veterinário improvisado, já voltou a ser apenas um abrigo para animais. Esse corredor aqui inteirinho estava com animais. A gente forrou todo de feno. Inteirinho de feno, e aí a gente colocou soro, aplicação de... Aí cada grupinho de veterinários ficava com um porco. O acidente com as porcas ocorreu no Rodoanel. 110 animais eram transportados por uma carreta que tombou. Por 7 horas, a concessionária que administra a rodovia tentou desvirar o veículo e em cada tentativa, as porcas ficavam mais feridas. Vários ativistas se mobilizaram para resgatá-las. Diante da repercussão negativa, o frigorífico Raja cedeu os bichos, mas muitos não resistiram aos ferimentos. Olha, 10 dias depois do acidente, olha só, as porcas estão bem mais calmas, bem menos estressadas e se aproximam dos seres humanos, permitem a gente ficar aqui no recinto, parecem que começam a perder o medo. Agora, das 64 que sobreviveram, 9 já foram adotadas. Só que para conseguir novos adotantes, aí está bem mais difícil. Isso porque há questões legais, por exemplo, na cidade de São Paulo, por lei, é proibido ter suíno. E também há questões estruturais. Por exemplo, um espaço para ter uma dessas porcas em casa. Uma porca pode chegar a pesar 300 quilos, bebe até 15 litros de água por dia e também come bastante. É recomendável que o espaço tenha lama e alguma cobertura para a proteger do sol. E, claro, acompanhamento médico, veterinário e vacinas. Um gasto estimado de R$ 450 por mês. Ah, e quem quiser adotar não pode ter carne no cardápio. De 22 pessoas, 20 queriam para abate. Não tem lógica você salvar um animal que ia para abate e doar para pessoas que vão bater. Cíntia, que é vegana e não come nada de origem animal, diz que se, por um lado, as pessoas ainda comem carne e promovem esse mercado, por outro, muitas delas contribuíram para salvar as porcas do Rodoanel doando dinheiro pela internet. A mobilização arrecadou R$ 300 mil. Nós vamos, com o dinheiro da vaquinha, assim que houver a liberação, começar a construção de todo o recinto. Elas precisam de chupetas, né, que são os bebedouros que elas estão acostumadas no criadouro. Elas precisam de comedouros de cimento ali, com azulejo tudo direitinho para a questão sanitária. E precisam de muito carinho e lares. Quem tiver interesse em adotar um ou mais animais deve procurar o Centro de Adoção Natureza Informa, que fica em São Paulo. Os contatos estão no site naturezainforma.org.br.
E você vai ver a seguir, a poupança tem saques de quase 50 bilhões de reais entre janeiro e agosto. E morre aos 73 anos o historiador e escritor Joel Rufino dos Santos. Ele estava hospitalizado e não resistiu a complicações de uma cirurgia cardíaca. Depois dos ajustes necessários, o Brasil vai avançar ainda mais. Na nova etapa do Programa de Investimento em Logística, serão investidos mais de 198 bilhões de reais em parceria com a iniciativa privada. Concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos vão impulsionar o crescimento e gerar emprego e renda, além de trazer mais qualidade aos serviços prestados e dar mais competitividade às exportações. Programa de Investimento em Logística. O Brasil vai seguir avançando. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Olha, eu quero manter todos os empregados, mas o meu dinheiro tá curto. Você tem crédito para mim? É claro. A Caixa tem uma linha de crédito exclusiva para você garantir 5 meses de salário, 13º e encargos. E como eu posso pagar isso? Em até 60 vezes. E tem prazo para começar a pagar. Sério? Mas e as taxas? As melhores. Se precisar, pode contar. Caixa, sua parceira de todas as horas. Quando o regime é monarquia, a moda é anarquista. Quando tudo é extravagante, a moda é minimalista. Quando o foco é trabalho, a moda é lazer. Quando o mundo está em guerra, a moda é paz. A moda sempre buscou vários caminhos. Coleção Folha Moda de A a Z. Todo domingo um livro com os estilistas que revolucionaram a moda. Na compra do primeiro, grátis um glossário de tecidos. Colecione. São Paulo está em transformação, com obras para garantir saúde e educação onde a cidade mais precisa. Na Zona Sul, é o Hospital de Parelheiros, fundamental para ampliar o atendimento de saúde na região. Na educação, escolas e creches estão em obras por toda a cidade, para trazer ensino de qualidade para as crianças e tranquilidade para os pais. Assim, transformamos São Paulo numa cidade mais moderna e mais humana. Prefeitura de São Paulo, fazendo o que precisa ser feito. O Ministério Público de São Paulo conta com uma central em Libras. É a primeira do estado. O serviço vai ajudar as pessoas com deficiência auditiva na tradução para a língua brasileira de sinais. Neivaldo aprendeu ainda criança a língua brasileira de sinais, a Libras. Ele tem surdez profunda e para se comunicar muitas vezes precisa de um intérprete. Uma ajuda que nem todos podem ter por causa do custo. Um profissional pode custar R$ 150 a hora. O problema maior é que o surdo não tem comunicação, problema na comunicação em diferentes lugares. No médico, no poupa-tempo, não tem Libras, ninguém conhece Libras. Agora imagine a dificuldade que uma pessoa com deficiência auditiva tem para pedir comida ou para descrever um sintoma ao médico e até mesmo para tirar um documento em um órgão público. Pensando nisso, foi lançada hoje a primeira central de Libras do estado de São Paulo, que na verdade é um mecanismo bem simples, uma espécie de videoconferência entre o deficiente e o intérprete, que aqui já está a postos. Bem-vindo ao ICOM. Esse atendimento poderá ser gravado para nossa segurança. Meu nome é Gislene e estou à disposição. Na central, a intérprete traduz os sinais para quem está atendendo o deficiente. Até o fim do ano, serão 50 pontos em órgãos públicos, como delegacias, poupa-tempos, defensoria pública e no PROCON. A Geni simulou o atendimento. Muito legal, muito importante para a comunidade surda, porque tem dificuldade de comunicação. Caderneta de poupança perde quase 50 bilhões de reais entre janeiro e agosto. Segundo o Banco Central, é a maior saída para este período desde o início da série histórica em 1995. Só em agosto, a saída líquida de dinheiro da poupança somou 7 bilhões e meio de reais. Também o maior valor em 20 anos.
O desafio do Brasil para encontrar resposta à crise da economia, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E quem vai falar sobre os obstáculos ao caminho de superação da retração da economia é o economista e cientista político Gilson Schwartz, professor do Departamento de Cinema, Rádio e TV da Escola de Comunicações e Artes da USP. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Eu queria começar com uma publicação na revista britânica The Economist, que acabou com a imagem do Brasil, fazendo referências que temos aí um problema profundo e credibilidade em esfacelamento. Duras críticas à presidente Dilma, aos políticos, aos parlamentares do Congresso Nacional e detalhes sobre a questão da previsão do orçamento para 2016 com aquela previsão do déficit de 30 bi. Que impacto que tem sobre a imagem do país na comunidade internacional uma crítica como essa? Bom, a Economist é conhecida como um bastião do pensamento liberal, neoliberal, então realmente vai sempre criticar os governos, e já fez isso várias vezes com o Brasil, governos que não rezam exatamente pela cartilha da ortodoxia, especialmente a ortodoxia financeira, né? E hoje a gente vive no Brasil essa situação. Tem todo um modelo de ajuste que é muito preconizado pelas áreas mais ligadas a finanças e a indústria, todo mundo gritando, dizendo, não, calma aí, desse jeito não dá. Mas assim, a questão do todo mundo gritando, de fato existe um pessimismo generalizado e os índices não ajudam em nada a ter um pouco de otimismo. Por outro lado, tem o jogo político, a crise política, os interesses, né, obscuros e aqueles que são explícitos. Interessa a quem a manutenção desse sentimento de pânico, esse pessimismo que faz com que, desde o segmento, na base da pirâmide, até o topo da pirâmide, que as pessoas não vejam perspectiva para o Brasil? Bom, o momento é difícil, ninguém vai negar, mas eu acho que tem três coisas aí misturadas, né, no mesmo saco, que são bem diferentes. Uma é a discussão sobre corrupção, que já vem de muito tempo e é bom que se discuta e é bom que se combata a corrupção, é uma discussão. A outra discussão é sobre o ajuste na economia. Não tem nada a ver com a corrupção. Qual é o ajuste que funciona? Pode acabar com a corrupção, a gente continua com uma discussão sobre o ajuste e há visões antagônicas. Uma terceira questão é o chamado terceiro turno, quer dizer, uma disputa que coloca em questão as eleições anteriores, que não tem a ver com corrupção nem com crise econômica, tem a ver com jogo político. São as três coisas misturadas e alinhando num sentido negativo, mas eu, vamos dizer, como economista, eu acho que a gente tem que ressalvar um pouquinho a discussão econômica, quer dizer, não confundir a discussão sobre política econômica com corrupção, né? Ou discutir a corrupção apenas de um ponto de vista eleitoral, político-eleitoral. Do ponto de vista econômico, são ajustes que tinham que ser feitos, o governo finalmente reconheceu, e não podia deixar de ser assim, mas há muita polêmica ainda sobre a natureza e a duração dessa recessão, desse ajuste. A gente já começa a ver vários economistas dizendo, olha, o pior já passou. Então, se o pior passar, a gente vai começar a ver com mais clareza uma economia se recuperando, a discussão da corrupção continua e a briga política vai ser no voto. Mas dá mesmo para falar que o pior já passou quando o jogo político parece estar tão intensificado? Inclusive por parte do partido da base da presidente, o próprio PT, ajuste fiscal, falou em ajuste fiscal, a pressão em cima dela é muito grande. O próprio ex-presidente Lula fazendo cobrança para flexibilização nesse tal do ajuste fiscal. O ministro que estava naquele cai não cai ontem, foi aquela movimentação danada que traz insegurança também no mercado financeiro. Tudo isso resolveu que o homem fica, mas fica em que condição? Fica com apoio de governo, com apoio da base que sustenta, que garante a governabilidade, ou fica no meio desse fogo cruzado? Olha, tem muito fogo cruzado e vários temas aí se sobrepondo e se confundindo, misturando, até na opinião pública acho que há essa confusão. Uma coisa é o ajuste econômico, outra coisa é o ajuste fiscal. O que os economistas, vamos dizer, mais críticos, uma visão, vamos dizer, até mais real, não tão financeira da economia dizem, é que o ajuste, ele é um ajuste de preços relativos. Então,
Havia subsídios, incentivos, contenção de preços administrados. O próprio câmbio, a relação do real com o dólar estava atrasada. Então, é claro que havia necessidade de ajustar esses preços. Ao ajustar os preços, há uma pressão inflacionária, o governo tem que segurar. A prioridade, na minha leitura do governo, é fazer esse ajuste cuja intensidade maior, a meu ver, já passou. E sem o Congresso faz? Sem o Congresso, porque é um ajuste... Esse ajuste faz. Esse ajuste faz. Mas agora, o ajuste restante, fiscal é outra história, mas há uma confusão no Brasil de achar que no curto prazo se resolve com ajuste fiscal. E vários economistas mostram que se você quer reduzir o gasto na hora da recessão, a arrecadação vai cair ainda mais e, portanto, o déficit vai aumentar. Outra coisa é câmbio, tarifas, preços que eram, né, de energia, por exemplo, que foram contidos por um bom tempo. Uma vez arrumada a casa do lado dos preços, a própria economia volta a crescer. E o ajuste fiscal é uma grande discussão. Não dá para aumentar impostos quando a economia está em contração, isso é óbvio. Então, o que é de verdade a intenção do governo? Fala-se muito de ajuste fiscal porque o mercado financeiro ele acredita que subir o juro tem que fazer ajuste fiscal para pagar os juros. Mas a minha leitura é diferente. Eu acho que o mais importante é ajustar o câmbio, liberar preços que foram contidos, em parte para segurar a onda da crise internacional, em parte, claro, por razões políticas. Ninguém é ingênuo e nem foi a primeira vez que a gente viu no Brasil contenção de preços e mexidas, pedaladas e coisas do gênero em véspera de eleição. Isso já passou. Daqui a pouco nós estamos com o câmbio num nível já mais tranquilo, que vai favorecer exportações, que vai induzir uma substituição de importações. A economia vai reagir. O Brasil sempre reage rápido. Outra coisa é ajuste fiscal e muitos economistas já querem colocar no ajuste fiscal várias reformas. Bom, então agora vamos mudar tudo, a lei da Previdência, vamos modificar as leis trabalhistas, vamos fazer ajustes estruturais. Opa, peraí, isso aí é bem mais complicado. Então começa a misturar corrupção com ajustes estruturais da economia, com reformas da economia, com ajuste fiscal e ajuste de preço. É muita coisa. Realmente não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. O discurso tem que ser afinado para uma ação igualmente direcionada e afinada. O próprio governo às vezes se confunde, porque ele quer dar um recado ao mercado financeiro, dizendo que vai fazer uma coisa que na verdade não tem como fazer. Então, desse ponto de vista, o realismo fiscal é melhor que o ajuste. Olha, não dá para cobrir esse rombo, mas a gente também não vai maquiar e não vai mais fazer pedalada. Então é estranho que a Economist e outros organismos internacionais cobram sempre transparência nas contas públicas. Bom, então vamos ser transparentes. É possível um ajuste no curto prazo? Não, mas vamos corrigir os preços. Isso vai gerar condições para o próprio investidor acreditar que há um realismo nos preços da economia, que a taxa de câmbio está num nível adequado, a economia poderá voltar a crescer. Ajuste fiscal, o próprio ministro do Planejamento andou dizendo, só se faz com crescimento econômico. E que esse crescimento, né, ofereça sinais para a restauração da confiança na própria população, né? Para ter coragem, inclusive, de ir às compras. O timing entre o ajuste econômico, o político e o fiscal é que pode ser decisivo e está todo mundo olhando mais para a política. Na economia eu não sou tão pessimista, mas na política as preocupações crescem. Tá feio. Obrigada, professor. Obrigado, muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado. Juliana. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. O veterano ator Tarcísio Meira volta ao palco depois de 20 anos com a peça O Camareiro, do autor britânico Ronald Harwood. Com ele estão Kiko Mascarenhas, Cris Couto e Karen Rodrigues, sob a direção de Ulisses Cruz. Tarcísio comemora 80 anos de vida e 60 de carreira com este comovente texto sobre um velho ator que se prepara para um novo trabalho, tendo ao lado seu fiel camareiro. A peça entra em cartaz hoje no Teatro Porto Seguro. Outra estreia teatral de hoje é a comédia Eu e Ela, que chega ao Teatro MUBI Nova Cultural após temporada de sucesso no Rio. Trata-se da estreia do autor Guilherme Fiuza no teatro. O tema, um tanto inusitado, é a barata. Sozinha em casa, a personagem, vivida por Cláudia Mauro, tem a rotina de seu dia quebrada pela presença do inseto, que a encurrala em seu apartamento e a deixa histérica, trazendo à tona o fracasso de seu casamento e a insatisfação com a vida que leva. Mais bom teatro no Espaço Parlapatões, que está apresentando O Beijo no Asfalto, clássico de Nelson Rodrigues.
A montagem é do Grupo de Segunda, da Companhia das Artes, e a direção é de Jair Aguiar, e o elenco tem convidados especiais, como o jornalista Leão Lobo. No enredo, o sensacionalismo com que fatos podem ser retratados pela mídia. A trama gira em torno de um homem casado que beija a boca de um moribundo vítima de um atropelamento. O assunto se torna o mais comentado na cidade, com as previsíveis consequências. A vida, o lirismo e o samba de Noel Rosa estão no Teatro Paiol, na remontagem de O Poeta da Vila e Seus Amores, com dramaturgia de Plínio Marcos. A produção é da Companhia das Artes, com direção de Antônio Neto. Os atores Álvaro Costa e Márcio Vasconcelos se revezam entre momentos da infância e da idade adulta de Noel. Boa noite. Morreu aos 73 anos de idade, no Rio de Janeiro, o historiador e escritor Joel Rufino dos Santos. Ele estava hospitalizado desde a terça-feira última e não resistiu a complicações de uma cirurgia cardíaca. Carioca de Cascadura, bairro da periferia do Rio, Joel Rufino dos Santos se destacou como professor, escritor e historiador. Ele era um dos maiores conhecedores da cultura afro-brasileira. Por sua militância política, foi obrigado a deixar o Brasil depois do golpe de 64, vivendo na Bolívia e no Chile. Com a anistia, passou a dar aulas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Joel Rufino lançou inúmeros livros de ficção para crianças, jovens e adultos, e obras como ensaios e artigos. Ganhou 2 prêmios Jabuti, um na categoria infantil, com Uma Estranha Aventura em Talalai, em 1979, e outro na juvenil, com O Barbeiro e o Judeu da Prestação contra o Sargento da Motocicleta, em 2008. No mês passado, Rufino demonstrou, na prática, a luta que travou contra as injustiças. Ele salvou a vida de um suspeito que era linchado no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio. Joel Rufino era casado com Teresa Garbaio, tinha 2 filhos e 4 netos. Ele foi cremado hoje à tarde. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O pânico causado pela eleição de um presidente esquerdista, Lula da Silva, e a crise do final do governo FHC provocaram uma grande desvalorização do real. Foi em 2002. No último ano, nos últimos 12 meses, a desvalorização da moeda brasileira foi ainda maior, quase difícil de acreditar. E daí? Daí que a alta do dólar e a alta das taxas de juros no mercado financeiro estão à beira de provocar recessão grave também em 2016, no ano que vem, e de ameaçar mesmo o cenário melhorzinho, que já não era bom, de apenas estagnação da economia no ano que vem, de crescimento zero. Melhor que o de 2015, que vai ser de recessão profunda. Em 2002, a alta do dólar e o tumulto econômico causaram temores de volta da inflação descontrolada e de recessão profunda. Mas o governo Lula tomou as medidas corretas, controlou os gastos do governo, foi racional, deu motivos de otimismo. O país se estabilizou. Agora, as condições de controlar os gastos são muito mais difíceis. Dilma Rousseff gastou demais, criou despesas difíceis de cortar sem grande disputa política e os impostos são altos demais, já. Para piorar, nem mesmo se sabe se a presidente está disposta a consertar parte do estrago que fez em seu primeiro mandato. Alguns de seus principais assessores vinham fritando o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que é o defensor do plano de arrumação da casa. O ministro apenas não caiu esta semana porque um comitê de empresários e banqueiros faz pressão sobre a presidente, que, no entanto, continua a fazer discursos confusos sobre o que pretende fazer. No meio dessa confusão, o dólar sobe. Foi hoje a R$ 3,86, 72% mais caro que há um ano. Dólar nessa altura e nessa toada deve causar mais inflação, além de bagunçar a vida financeira das empresas. A inflação mais alta vai impedir a queda dos juros. Com juros altos, a recessão continua e assim continua o aumento do desemprego. A situação está se tornando crítica. O governo perde seus últimos apoios e a economia começa a perder as esperanças de alguma recuperação significativa em 2016. Boa noite. Você vai ver a seguir os preparativos para o amistoso de amanhã da seleção brasileira contra a Costa Rica. E o drama dos imigrantes. Na Síria, os corpos da mãe e 2 filhos que se afogaram no mar Mediterrâneo são enterrados. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio mora em São Paulo e veio pelo metrô da linha 4 amarela. Já o palmito demorou mais para chegar.
Foram 400 quilômetros com o seu Domingos, o motorista do caminhão. Eles vieram pela rodovia Presidente Dutra até chegarem às mãos da Ana, chefe do restaurante. Diferente do Sérgio, que veio de metrô, a Ana pegou a rodovia dos Bandeirantes e logo estava com as mãos na massa, ou melhor, na farinha. Farinha que veio com o Zeca, motorista de outro caminhão. O Zeca pega cedinho a Castelo Branco, porque se ele atrasasse, a Ana não teria farinha, o palmito não teria massa, o Sérgio não teria comido a melhor torta de palmito da sua vida e a torta ficaria assim. É para facilitar a vida do Sérgio, do seu Domingos, da Ana, do Zeca e a sua, que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos, para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Não importa o continente, o endereço, a distância. Com o Sedex Mundi, os Correios oferecem para você uma rede internacional de entregas em mais de 200 países. Sedex Mundi é o mundo logo ali e com o mesmo padrão de qualidade. A sua encomenda entregue no prazo combinado. Hi there. Chef. Bem na hora. Let's go, everybody. We'll open in 30 minutes. Serviços internacionais. Um mundo mais perto de você. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Para garantir o fornecimento de água na região metropolitana da capital, o sistema São Lourenço será interligado, beneficiando 20 milhões de paulistas. E já estão garantidos recursos para a interligação das represas Jaguari e Atibainha. As obras no metrô da capital e no VLT de Santos vão garantir transporte mais rápido e de qualidade. E o Rodoanel vai tirar 17 mil caminhões por dia da Marginal Tietê. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Alberto Helena Júnior. Amanhã, às 5 da tarde, tem o amistoso Brasil e Costa Rica. Esse é o primeiro jogo da seleção brasileira depois da participação na Copa América. O técnico Dunga comentou sobre as expectativas dentro de campo. Mais de um ano depois de retornar ao comando da seleção brasileira, o técnico Dunga vai encarar a Costa Rica em amistoso amanhã nos Estados Unidos e reclama da falta de tempo para treinar a equipe. Um ano parece muito, mas é muito pouco. Se nós colocarmos em termos de jogos, mas principalmente em termos de treinamento, né, para a gente dar oportunidade a mais jogadores, a ter um leque maior de observação, a gente não tem essa possibilidade. Essa segunda fase do treinador no time tupiniquim começou vitoriosa. Contudo, a única derrota nesse período e, consequentemente, a eliminação da Copa América repercutiu muito mal. Sabíamos desde o início que teríamos que começar bem, com vitórias, ganhando, aos poucos dando oportunidade a outros jogadores, né? Perdemos uma partida, né? E já se tem grandes polêmicas, né? Parece que nós não ganhamos nada até agora. Para a partida de amanhã, Dunga deve deixar Neymar no banco de reservas. No lugar dele, o meia do Santos, Lucas Lima, terá uma chance entre os titulares. Esse será o penúltimo amistoso do Brasil antes do começo das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Vai ser uma eliminatória difícil, complicada, como foi todas as eliminatórias até hoje do Brasil. Não vai mudar em nada. O que você acha dessa seleção, Alberto Helena Júnior? Eu tenho uma boa expectativa, pelo menos no sentido de que podemos ter finalmente um meio armador desse time, que é o Lucas Lima, está jogando muito bem, dizem que ele, inclusive, está treinando muito bem lá, né, nos Estados Unidos, e isso aí já é um alento. O outro é a presença do Douglas Costa, um novo Douglas Costa, né, que hoje é o xodó na Alemanha. Na Europa, né? O homem está
virou ai dodói da crônica da torcida do Bayern de Munique. Está jogando muita bola. Aquela bola que a gente gostaria de ver o Brasil jogar. Que a gente gosta de ver, né? Cheio de drible e tal, ofensivo, né? E neste fim de semana tem a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque para o clássico entre Corinthians e Palmeiras. Sábado às 7h30 da noite tem São Paulo e Internacional no Morumbi. No mesmo horário, Vasco e Atlético Mineiro jogam no Maracanã. Às 9h da noite, o Atlético Paranaense recebe o Joinville, em Curitiba. Domingo, às 11h da manhã, o Cruzeiro enfrenta o Figueirense, no Mineirão. E a Chapecoense encara a Ponte Preta, em Chapecó. Às 4h da tarde jogam Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Fluminense e Flamengo no Maracanã. Grêmio e Goiás na Arena do Grêmio. E o Avaí recebe o Coritiba na Ressacada. Fechando a rodada, às 6h30, Sport e Santos jogam na Ilha do Retiro, em Recife. Palmeiras e Corinthians vai dar gosto ver, né? Ah, vai. É curiosidade, né? Que os dois clássicos principais desse domingo, dois dos maiores rivais, ambos saíram do ventre do outro. Quer dizer, o Corinthians, o Palmeiras sai do ventre do Corinthians e o Flamengo do ventre do Fluminense, né? É uma cisão e eles formam e depois se transformam em rivais eternos. O Corinthians é o favorito pela campanha que vem fazendo. Mas clássico existe para isso mesmo, né? Para ter essa surpresa. Eu acho que até estou desconfiado que deve dar Palmeiras. É? Você acha que vai dar Palmeiras? É, mas palpite. Sei. Né? Alguma coisa te diz. Como diz o Noel Rosa, palpite nasceu no crânio de quem teve meningite. Então, Tá certo. Obrigado, Alberto. Boa noite. Obrigado a você. Juliana? Imigrantes deixam o trem que foi parado na Hungria e são levados para um centro de acolhimento. E em meio a toda essa crise, o parlamento húngaro aprovou leis anti-imigração mais duras. E o leste europeu rejeitou cota obrigatória para receber imigrantes. Centenas de imigrantes exaustos não suportaram as condições desumanas dentro do trem que estava parado desde ontem na estação de Bixki. Homens, mulheres e muitas crianças se deixaram levar para um centro de acolhimento, onde devem ser registrados. O impasse durou quase 2 dias. Famílias inteiras embarcaram na capital Budapeste, pensando que iriam para a Áustria e para a Alemanha. A maioria passou a noite amontoada, dentro da composição, dormindo até nos bagageiros. Em Budapeste, a multidão que não conseguiu embarcar em trens começou a caminhar em direção à Áustria. São mais de 1.000 pessoas tentando vencer a pé os quase 200 quilômetros até a fronteira. No caminho, voluntários distribuem água. A motorista parou e deu carona para uma família. Houve confronto num centro de acolhimento perto da fronteira com a Sérvia. A polícia jogou gás de pimenta contra centenas de refugiados que tentaram sair à força. 2.600 pessoas estavam no campo. Cerca de 300 conseguiram fugir. O parlamento da Hungria aprovou uma proposta do governo conservador para endurecer as leis anti-imigração. A nova legislação dá mais autoridade à polícia e estabelece pena de prisão de até 3 anos para entrada ilegal no país. Em declaração conjunta, Hungria, República Tcheca, Polônia e Eslováquia rejeitaram qualquer cota obrigatória para receber imigrantes. A União Europeia pedia que as 54.000 pessoas que estão na Hungria fossem deslocadas para os outros 3 países. O pacote de emergência, que deve ser apresentado na próxima semana, prevê a concessão de asilo a 120.000 refugiados. A ONU pede que o bloco receba pelo menos 200.000 pessoas. A Grã-Bretanha voltou atrás e decidiu receber 4.000 sírios. Mas os acolhidos serão somente os refugiados que estão em campos da ONU, na fronteira com a Síria, e não aqueles que já estão na Europa. O governo da Hungria anunciou que vai oferecer ônibus para levar os imigrantes até a fronteira com a Áustria. Nas próximas horas, os ônibus devem ser enviados para pegar os mais de 1.000 imigrantes que estão a pé na rodovia e também os que continuam acampados em frente à estação de trem. Na Síria, os 2 meninos que se afogaram no Mediterrâneo foram enterrados, junto com a mãe. Os corpos foram enterrados na cidade de Kobane, de maioria curda. Abdullah Kurdi, o pai dos meninos, é o único sobrevivente do naufrágio do barco com 12 refugiados. Ele não quer mais ir para a Europa, nem para o Canadá.
prefere ficar perto dos corpos dos filhos e da mulher. Abdullah disse que quer que os governos árabes e não os países europeus vejam o que aconteceu com a família dele e ajudem as pessoas. Artistas de todo o mundo expressaram dor pela imagem do menino Aylan, que tinha 3 anos. O corpo sem vida numa praia da Turquia se tornou um símbolo da tragédia dos refugiados que enfrentam o Mediterrâneo. O fluxo de imigrantes no mar é contínuo. A Guarda Costeira Italiana resgatou mais 200 pessoas numa das operações de salvamento. Uma das mulheres estava em trabalho de parto e o bebê nasceu dentro do barco de resgate. Mãe e filho foram levados ao hospital em Lampedusa e passam bem. Mais um navio com 2.500 pessoas atracou no porto grego de Pireus. É a segunda embarcação em 12 horas que chega com imigrantes que estavam na ilha de Lesbos. O homem de 62 anos morava em Damasco. Ele conta que em apenas 6 meses, 180 bombas explodiram perto da casa dele. Ele agradece à Europa e aponta a falta de ajuda dos países árabes. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. E eu te espero em nossa edição das 10. Até daqui a pouco. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. A estrela da MPB Ângela Maria canta seus sucessos no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.